Estamos aqui com a família do Raimundinho Florencio Monteiro. Estamos com Mundinha, Carlinhos e Toninho, que vão falar um pouco a respeito da história familiar de Cristais, a partir de Antônio Florencio Monteiro, mais conhecido como Antônio Cirilo, que foi o patriarca desse ramo da família. A Mundinha vai falar um pouco sobre seu avô. Eu considero meu avô, o Antônio Florencio, que nós chamamos, conhecido mais intimamente como Antônio Cirilo, um homem de uma visão diferente para a sua época. Ou seja, ele contratou, por conta dele, que naquela época em Cristais não havia escolas, uma professora que, segundo informações, o nome dela era Josefa, e ele tinha o grande interesse que seus filhos aprendessem a ler e escrever, o que seria, para a sua época, alguém de uma visão muito diferente, porque antes as pessoas só se preocupavam que seus filhos trabalhassem, mas ele tinha esse interesse de que seus filhos não só trabalhassem, mas que tivessem educação, soubessem ler e escrever. Eu creio até que por conta disto, todos os filhos dele tiveram uma visão diferente daquela época, né? Porque eles eram homens que recebiam essa educação e essa professora era exclusiva de todos os seus filhos. Ela permanecia na sua própria residência, na sua própria casa, para ensinar os seus filhos. Então, o meu avô, Antônio Cirilo, eu já o considero assim, uma pessoa de uma visão muito mais diferente da época, né? Então era alguém que, apesar de ter vivido numa cidade tão pequena, mas pensava grande. Não para ele, mas para os seus filhos, porque as oportunidades para ele já não havia o limite, que ele era uma pessoa analfabeta, né? Mas ele se preocupava em que seus filhos tivessem essa visão. Tive a oportunidade, então, de conhecer em Cristais a história de Joana Paula de Moraes, que foi realmente a professora vinda de Acaraú, que Antônio Cirilo trouxe para Cristais, e em Cristais deu oportunidade não somente para os seus filhos, como para toda a comunidade. Hoje existe um colégio no nome dela, em homenagem a essa professora, e também existe um livro a respeito da vida e da biografia dela, que cita o Antônio Florencio Monteiro como a pessoa que foi responsável, né? Você vê, numa época em que 80%, 90% eram analfabetos, a preocupação dele realmente em promover a educação, né? Que é a base para todo o desenvolvimento. Realmente uma pessoa admirável. Mais alguma coisa, Mundinho? Não, o que eu quero deixar aqui registrado é o meu orgulho de ser neta do Antônio Cirilo e o meu orgulho de ser filha de Raimundo Florencio Monteiro, um homem que realmente me fez ver que todas as coisas, né, independente do ter, é o ser, que ele me ensinou a ter valores que foram exatamente respaldados naquilo que o pai dele passou para ele, honestidade, né, aquele respeito ao outro, ao próximo, a bondade e essas coisas assim eu aprendi com meu pai. Eu me sinto honrada de nesta tarde estar falando desses dois grandes homens que fizeram parte da minha vida. Agora a gente vai conversar com Carlinhos Florencio Monteiro, que vai falar um pouco da vida de Raimundinho em Cristais, em Morada Nova. Não, lá com o João Flor. Na realidade, o que eu vou relatar agora é fruto de uma grande amizade que eu tinha com meu pai, e tive a oportunidade muito grande de conversar com ele. A gente trabalhava no mesmo segmento, eu tive essa oportunidade de ter uma convivência muito estreita com ele. Então, o que eu falar aqui é a versão que ele me passava do que acontecia naquele tempo, né? Então, assim, eu lembro com muito carinho a história que ele contava quando saiu de casa, que ele morava nos Cristais.
e já o meu avô e minha avó morando também em Cristais. Ele, aos 14 anos de idade, ele foi para a fazenda, que era no Corgo Grande, né? Foi para a fazenda tomar conta da fazenda do nosso avô, em Corgo Grande. O vovô tinha se tornado comerciante, tinha o caminhão dele carregado de mercadoria, que ia para Fortaleza, levava o que produzia no interior e para Fortaleza e voltava com mercadoria e saía entregando a mercadoria, vendendo a mercadoria por toda aquela região. Inclusive ali também ele, nessas vendas do vovô Antônio Cirilo, chegou na casa do vovô Antônio Chicó, que era onde o meu pai conheceu a minha mãe. E ali começou o relacionamento e vieram a casar e constituir a nossa família. Mas assim, o papai me contava com muito orgulho de que ele aos 14 anos saiu do convívio da casa da mãe dele e do pai dele e foi morar no Corgo Grande. Foi literalmente morar na fazenda, tomando conta da fazenda. E naquela época ele... Não, O tio dele era o João? Não, ele morava na fazenda que era do vovô, a terra do vovô, né? Porque na realidade, muito provavelmente ali no Corgo Grande devia ter as terras de cada um dos irmãos. Com certeza talvez seja essa a imaginação que eu tenho. Porque o papai contava que ele foi tomar conta da fazenda do vovô, do Antônio Cirilo. Então, quando ele foi para lá aos 14 anos, ele era um homem muito trabalhador, né? Quem conviveu com ele, quem conhece a história dele, sabe que ele era um homem extremamente trabalhador. E ele, aos 14 anos, foi para lá, para Corgo Grande, e ele também contava com muito orgulho de dizer que saiu de lá aos 21 anos. O motivo, Michel, o motivo da volta dele foi porque o tio Chicó casou com a tia Otília, e o vovô entregou a fazenda porque o tio Chicó agora tinha esposa, o vovô foi... Então o tio Chicó foi morar na fazenda, tomar conta da fazenda que era do vovô. E lá o papai começou e trabalhou muito e fez o pé de meia dele. E ele dizia que tinha muita farinha para vender, que ele vendia porco, que ele criava muito porco, ele vendia lenha, ele vendia carvão, fazia carrada de carvão para vender em Fortaleza. Enfim, ele juntou todas essas economias e aí ele contava também assim com muito prazer de dizer que em 1951, ele aos 21 anos de idade, ele aprendeu a dirigir, ele tirou a carteira e comprou o primeiro carro de sociedade com o seu Manel Cirilo, que era tio dele. Então eles foram sócios de 50% de um caminhão Chevrolet 1951, tirado na loja chamada Simplex, que ela até hoje existe lá em Sobral. Ele contava que saiu, na época ele levou o tio Manezinho para tirar o carro, porque ele ainda não sabia nem dirigir quando ele comprou o carro. Ele não tinha nem experiência para dirigir. Então ele contava essa situação com muito orgulho. E esse caminhão, na realidade, é que ele, nesse mesmo caminhão que ele comprou em 51, em 1952 ele veio para o Maranhão pela primeira vez. E ele me contava isso, e solteiro, ele só casou em 54. Então, solteiro, ele ainda veio para o Maranhão, e naquela ocasião ele me falava que propiciou a vinda do Tizeca, que é o seu avô, para o Maranhão para ver as circunstâncias que tinha, das possibilidades de se ganhar dinheiro, porque lá eles não estavam conseguindo ganhar dinheiro. Ele me contava muito a história do que o caminhão que o tio Manezinho rodava estava todo velho, todo acabado, ele não conseguiu renovar a frota, e ele dizia que tinha esse mesmo problema, e ele tinha vontade de ganhar dinheiro, e o tio Zeca veio fazer espia aqui em 1952, no verão de 52, o tio Zeca e ele vieram para cá na primeira viagem no verão de 52. E ele me contou essa trajetória toda da vinda deles, a saga que levou 9 dias de viagem de Cristais até... veio carregado de querosene. A primeira carga que ele trouxe do Ceará para cá foi de querosene, né? Voltava com arroz. Então ele passava, na realidade, a safra puxando arroz da roça do interior para Bacabal, que era um lugar que tinha o maior número de usinas naquele tempo. Então ele fazia esse trabalho de puxar arroz. Isso perdurou
uns 4, 5 anos, né? E ele conta que toda vez que vinha para o Maranhão, ele acabava o caminhão, na volta o caminhão chegava lá em Fortaleza bem destruído, muitas vezes sem dinheiro, para poder reformar o caminhão. E ele conta, nesse tempo, não sei se a Mundinha lembra dessa história, de que a mamãe tinha comprado um relógio para ele, para dar de presente já de namoro. E ela disse, ela ia comprar esse relógio para ele, ele disse: olha, Raimundinho, eu tenho dinheiro para comprar um relógio para te dar, mas eu tô vendo que tu tá aperreado, querendo arrumar o carro para voltar para o Maranhão, eu vou te dar o dinheiro e tu arruma o carro e volta. E foi assim que ele fez. Ele usou o dinheiro do relógio, que era um presente da mamãe, para arrumar o caminhão e voltar mais uma vez. E nessas sagas todinha é que surge a empresa Florencio, aí o primeiro misto, né? Essa história... O transporte, porque na verdade eles traziam imigrantes também para cá, né? Sim, toda vez que ele vinha, ele trazia alguém da família, né? Ele trazia gente, trazia imigrante, trazia pessoas que vinham morar no Maranhão. Por muitas vezes isso aconteceu. Ok, vamos passar para Toninho, que vai contar um pouco da empresa, da transformação e da mudança do meio de transporte de arroz para transporte de passageiro. Bom, a gente conversava e eu fiquei sabendo dele que ele fazia o transporte de carga, trazia passageiros do Ceará, algumas famílias migrando para cá, mas ele passou um tempo fazendo esse transporte de carga. Arroz daqui trazia, às vezes trazia mercadoria do Ceará e levava arroz, algodão daqui, da safra daqui. Pois bem, aqui em Bacabal ele conheceu fez amizade com algumas pessoas, e dentre essas pessoas teve uma pessoa que deu uma luz para ele com relação à situação do desenvolvimento do Maranhão, que era especificamente a respeito dos transportes de passageiro. Não existia naquela época a quantidade suficiente. E esse amigo dele, chamado Eurico, deu uma sugestão, deu uma luz para ele: Raimundinho, tá ficando difícil o transporte de carga, vamos fazer o seguinte, por que o senhor não corta esse caminhão para fazer uma carroceria de misto, ou para carregar uma parte carga e outra parte passageiro? Nessa situação, ele teve a luz e percebeu e fez isso. Com muita pena, mas fez, porque tinha que fazer a preparação. Naquele tempo o misto era uma junção de transporte de carga e passageiro. Metade passageiro, metade carga. E aí ele começou a fazer a linha de Olho d'Água para Bacabal. Foi a primeira linha dele, não é isso, Mundinha? Primeira linha dele. Bacabal. Olho d'Água, das Cunhãs. Aí, pela São José da Verdade, naquela linha antiga. Pois bem, ele percebeu que com o transporte de passageiro, automaticamente, e o Eurico foi trabalhar com ele como ajudante. E ele percebeu que o transporte de passageiro proporcionava uma renda maior do que a carga. E aí foi que ele depois veio ele adquiria outros veículos, e ele começou a fazer aquela jardineira, que era só passageiro e a carga era em cima, no andar de cima da jardineira. E aí começou a adquirir a jardineira e começou então a fazer o transporte de passageiro. Tanto é que ele foi considerado o pioneiro aqui da região. Ele com os irmãos dele, porque depois, logo em seguida, ele chamou os dois irmãos dele, Manezinho e Joãozinho, fizeram a sociedade, dividiu a sociedade, ficou eles dois, e o papai 50%, 50% para os dois, e aí montaram a famosa empresa Florencio, que foi a empresa pioneira de transporte aqui na região do interior do Maranhão. Durou 25? Durou... Eu acho que 25 anos, mais ou menos isso. Ela do começo de 60. De 60 até 86, 85, 25 anos. Registrada mesmo, acho que foi 67, não foi? 60. E aí, o que se percebeu é que, por conta desse pioneirismo deles, da família Florencio, no caso, meus tios com ele, que
o Maranhão desenvolveu os transportes aqui no interior e ele contribuindo assim com o desenvolvimento do estado do Maranhão. Quero confessar que ele sempre quis ficar aqui, sempre quis fixar a residência aqui, porque aqui foi o lugar que Deus permitiu para que ele viesse e tivesse como criar a família dele. É importante porque ele... Diga, Mundian. Podemos acrescentar aqui, lembrando que eles, os irmãos dele, ele e os irmãos dele, eram os desbravadores de fazerem estradas. Porque naquela época o Maranhão não tinha estradas. E eles abriam estradas e faziam, eram coisas tremendas. E, inclusive, quem era considerado o engenheiro era o Timanezinho. Era muito inteligente para fazer estrada e ele era realmente, literalmente falando, um engenheiro. Ele abria estradas e todo ano eles iam aumentando, até chegarem no Gurupi. E eles, além de ser os pioneiros no transporte, foram os pioneiros de chegar até o Gurupi, Extrema com o Pará, abrindo as estradas. Depois é que veio aí, naquela época era o batalhão, que depois passou a ser cuidado pelo DNR, né? Aí eles tomaram a frente de fazer as estradas. Era o BEC, né? Pronto, Batalhão de Engenharia Civil. Pronto. Então isso eu acho muito importante destacar isso, porque é bem interessante. Que eu tive também o conhecimento na época que tinha o comandante do batalhão, tinha uma amizade com o Manezinho e achava o Manezinho um engenheiro, como ele construía aquela região pantanosa que tem lá no Maranhãozinho, naquela região chegando no Gurupi, e ele fazia estiva de madeira, fazia pontes, quilômetros e quilômetros para poder passar o... Então esse coronel, o coronel Stani, esse coronel tinha um respeito pelo Timanezinho impressionante. A amizade que ele tinha com meu tio era impressionante e ressaltava sempre de que Manezinho era um verdadeiro engenheiro prático de estrada de rodagem. É isso aí. Muito bom. Então essa coisa interessante mesmo, né? Muito bom, muito bom. O papai contava isso aí, porque na realidade o papai era mais homem de bastidor, ele nunca foi ir pra frente pra luta, não. O meu avô, você está registrando, o Zé Florencio Neto, já tinha essa visão mais de pioneirismo, né? De ir na frente. Então, Bacabal, Rio Miarim, região do Baixo Miarim foi explorada, ele já procurou depois região de Zedoca, Pinheiro, Baixada. Depois ele até ousou ir para Manaus, Amazônia. Sempre essa aventura, esse espírito aventureiro. Espia mesmo. Ele não gostava... Inquieta, desbravar. Depois de velho, né? Foi. Ele adoeceu. E gostava muito de ler, ele conhecia tudo sobre... O Tizeca era um homem que gostava muito de ler. Lia tudo que era jornal, conhecia sobre a Rússia, sobre a Alemanha, Segunda Guerra, sabia tudo. Sobre os Estados Unidos, tinha as informações, tinha as estatísticas, então era uma pessoa que valia a pena, através dele, conhecermos, ter muito conhecimento. Ele era um desbravador dos conhecimentos, ele era fã de Leonel Brizola. Estamos com Maria Nunes Monteiro, filha de Francisco Florencio Monteiro e neta de Cirilo Florencio Monteiro. Vamos falar um pouco aqui agora sobre as lembranças dela, do seu avô Cirilo Florencio Monteiro. Primeiramente, quero dar uma boa tarde e dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar participando dessa reunião. Para mim, é uma coisa que eu sei que eu nunca vou esquecer. E sobre o meu avô, eu era muito criança, mas eu lembro dele ainda um pouco. E também da minha avó, Sinhá, que era a mãe dessa família Florencio. Então, meu pai,
que era Francisco Florencio Monteiro, ele trabalhava na agricultura, mas a filha dele, que é Santana, casou com Manuel Florencio Monteiro e foi morar em Cristais. E ele trabalhando nesse ramo de levar coisa para a cidade. Então, ele de volta, passando pela casa do genro em Cristais, ele chegou a falecer, sem chegar em casa. E foi tudo resumido, feito tudo, o funeral todo dele na casa de Manuel Florencio Monteiro, que é o genro dele. Então, a partir daí, minha mãe ficou viúva e Manezinho, indo embora para o Maranhão, foi levando a família, foi levando aos poucos, né? Foi trazendo para cá, para o Maranhão, aos poucos. Aí, como minha mãe tinha ficado viúva, ele ia para lá, passava um tempo olhando o sacrifício da vida dela naquele lugar, ele resolveu trazer ela. Primeiro, ele trouxe a mãe de Francisco, os pais dele, a família, né? Trouxe e trouxe minhas irmãs também. Terezinha, Joaninha, trouxe todo mundo e eu não vim porque eu já era casada. Mas minha mãe ficou no Córrego Grande, ele via o sofrimento e ele se preocupava muito, o Manuel Florencio Monteiro, que era assim. Sempre ele tinha pena de mamãe, que era tia dele, né? E era sogra dele. Se compadeceu dela e disse para ela que era para vender tudo, para ele trazer ela para cá com a família, o restante. Já tinha trago as outras famílias, irmão do pai dele. E minha mãe disse para mim que ela não queria ficar vindo para cá e eu ficar em Fortaleza. Eu já era casada, ela disse não ia deixar, eu não podia vir assim porque eu já era casada, né? Mas primeiro, antes disso, meu irmão veio, porque ele dizia assim, mamãe, deixe eu ir com o Manezinho, porque se eu morrer e não tiver gosto de ser um motorista, eu não tive gosto na vida. Minha mãe com muita pena dele, com muita dor, muita saudade. Eu lembro como hoje, ela ficou no chão, na estrada, rolando no chão. E uma carrada de gente, de pessoas que ele estava trazendo, o Manezinho estava trazendo, e trazendo meu irmão, para fazer o gosto dele. Ele veio. Ao passar dos tempos, ele enviava dinheiro e tudo. Eu estava sofrendo também, porque eu via o sofrimento de minha mãe. Eu fui embora de Fortaleza para lá, para onde ela morava. Francisco ficou lá no Ceará. Francisco Florencio, seu pai. Papai já tinha falecido. Ele faleceu até na casa de do Manezinho. É, meu cunhado. Quantos anos? Esposo da Santana. Ele já fazia na faixa assim, porque quando ele morreu, eu tinha 13 anos. Quando a gente veio embora, eu tinha 29 anos, quando viemos embora. Então, estava com quantos anos mesmo? 16 anos. Era por aí assim. Então, tudo isso já estava acontecendo, e meu irmão ter vindo, mamãe ficar só com as filhas mulher. Eu é que era mais, enfrentava as coisas, os trabalhadores. Eles queriam fazer do jeito deles. E eu não deixava, eu via minha mãe sofrendo, mandando fazer as coisas e eles faziam se quisesse. Eu era opiniosa, não deixava mais ela pedir. Eu mesmo ia e fazia o que ela estava pedindo para eles. Enfim, a gente estava sofrendo. Por isso minha mãe, eu estava casada, mas ela disse, se eu for embora, tu não fica. Eu disse, mãe, mas o meu marido não quer ir. Mas eu dei um jeitinho. E ele disse sim, porque eu prometi a ele, quando eu chegasse no Maranhão, falava com meu cunhado, o Manezinho, ele arranjava um emprego para ele na empresa, ele ia trabalhar. Aí ele se animou mais, né?
E veio, a gente veio. Trouxemos 10 filhos da minha irmã, que vivia com minha mãe na casa lá no interior, e morreu. Ela e o pai estavam loucos, não podia entregar para ele. Então, eu e minha mãe ficamos responsáveis por esse povo, essas crianças, que só tinha de, assim, já mais adulto, 3. Zé Ricardo, Francisco e Neuma. O resto era tudo pequenininho até os 2 anos de idade. Uma pergunta? Eu só queria, tia, que a senhora... eu queria que a senhora focasse, tia, a história assim, nas lembranças que a senhora tem do seu avô, assim, das atividades que ele realizava, o que a senhora lembra, o que lhe vem, né? A lembrança quando fala em Cirilo, né? Qual é a principal lembrança que a senhora tem dele? Olha, eu ainda era muito criança, mas eu lembro que ele fazia umas festas de novena e tinha terço lá e tudo, era religioso. Então, ali terminava, tinha aquele leilão, né? Depois do terço tinha o leilão. Depois e aí ficava a gente brincando. Era muita gente que se reunia. E ele é chamado, essa família é chamada Florencio porque ele é Florencio Monteiro, mas o nome dele é Cirilo. E todos os filhos dele pegaram o apelido de Chico Cirilo, Doca Cirilo, João Cirilo, Antônio Cirilo, entendeu? Era dessa forma. Mas o sobrenome deles todos... Sua bisavó conheceu? A minha bisavó não conheci. Por quê? Em termos de origem, ele nasceu lá mesmo em Cascavel ou em outro estado? Essa parte aí não sei porque quando eu conheci meus avós, eles já estavam bem velhinhos. O meu avô era agricultor, mas nem nisso ele não estava mais atuando, né? Ele já estava, como se diz, eu via ele mais, era numa redinha, se balançando, e ele comandava essas coisas. E a minha avó era mais, assim, mais avivada. Ela ainda ia na casa do meu pai, a pés, só que ela era um pouco doentinha da coluna. Mas eu via ela bem esperta, a mãe Ciá. A esposa do Cirilo. Bisavó você E não... bisavô, os bisavôs deles, mas é a família de Flor que se resume, esses Flor, em Florencio. Boa tarde, nós estamos aqui com o Hélio Gomes Monteiro, que vai nos falar sobre as suas lembranças do seu pai e do seu avô e de toda a sua família, desde a sua origem no Ceará até a sua vinda, juntamente com os seus irmãos, para o Maranhão. Hélio, por favor. Eu vim para o Maranhão em 1966. Aí aqui a gente veio para Bacabal aqui mesmo, entendeu? Daqui é que a gente trabalhei na Florença até 1970, 70 a 75, trabalhei na praça em Bacabal, entendeu? De Bacabal fui para Manaus, trabalhei mais 3 anos lá, na praça também, voltei, aí fiquei em Santo Inês. Santo Inês eu trabalho com eles até hoje, entendeu também. E o seu processo de vida para o Maranhão, os seus irmãos vieram primeiro, você veio depois, como foi isso? Me explique isso. Quem veio primeiro foi os Florencio mesmo, que era o Raimundinho Florencio, João Florencio, Manuel Florencio, Chicó Florencio, Orlando, Zé, Matias e eu e o Francisco Neto. Também veio tudo assim atrás do outro quase. E você tem... de um ano, de um para o outro. E você tem lembrança do seu pai trabalhando aqui no Maranhão? Não, meu pai nunca trabalhou aqui no Maranhão. Ah, certo. Meu pai morreu em 1957. Ele morreu, 57 para 58. Então ele não chegou a trabalhar? Ele não chegou a trabalhar aqui, não tenho lembrança. Não, acho que ele não trabalhou aqui não. Maranhão não.
Quem já veio foi primeiro quem veio, assim, a história eu veio falar que foi o finado Zeca.